Você sabia que o Mickey entrou em domínio público em 1º de janeiro de 2024? Ou seja, agora se pode fazer qualquer coisa com o Mickey que a Disney não vai poder te processar por uso indevido do personagem. Mas, presta atenção, não é todo e qualquer Mickey, mas sim apenas o primeiro design, aquele da primeira animação, o Steamboat Willie. Mas você pode estar se perguntando: a estreia do Mickey foi em 1928 e só agora ele entrou em domínio público? Bom, essa história aí é um pouco mais longa, mas eu vou tentar resumir um pouquinho nesse vídeo aqui, explicando como que a Disney conseguiu alterar até as leis de direito autoral dos Estados Unidos para manter o máximo possível o Mickey como a sua propriedade intelectual. Então, senta que lá vem história. A história da busca incessante da Walt Disney Company para manter o controle sobre o personagem Mickey Mouse é intrinsecamente ligado à própria trajetória do seu fundador, Walt Disney, e a evolução das leis de direitos autorais lá dos Estados Unidos. Essa jornada começou em 1927, quando Walt Disney iniciou a sua primeira série de filmes totalmente animados, apresentando o personagem Oswald, o Coelho Sortudo. Mas por questões que eu explico nesse vídeo que está aqui em cima, no linkzinho aqui em cima, não sei que lado que é, eu não vou desenvolver essa história aqui, mas eu indico para você assistir aqui esse vídeo para entender melhor esse início da criação do Mickey. Ao longo dos anos, a aparência e a personalidade do Mickey passaram por inúmeras transformações, como a sua aparência passando por um processo gradual de refinamento, tornando-se, digamos, mais amigável e infantil, se afastando dessa imagem inicial mais travessa. Inclusive, um marco importante foi a primeira aparição oficial do Mickey em cores, que aconteceu em 1935 no curta The Band Concert, o concerto da banda, solidificando a sua imagem vibrante. Essa constante evolução do visual do Mickey demonstra essa preocupação contínua do estúdio em manter esse personagem atualizado e atraente para as novas gerações de público. A transição do Mickey de um personagem com características mais de rato e travesso para uma figura mais arredondada, amigável e infantil reflete essa adaptação ao longo do tempo. O Mickey se tornou um carro-chefe e a imagem da marca Disney, que é de extrema importância para a empresa. Ou seja, a Disney, empresa, precisava manter essa marca do Mickey sob uma segurança visual devido a esse vínculo entre o personagem e a instituição, nem que tivesse que mudar a Constituição para assegurar essa apropriação. A proteção legal de personagens como o Mickey Mouse lá nos Estados Unidos passou por algumas transformações bastante significativas ao longo do século XX. O Copyright Act de 1909 estabeleceu que obras publicadas com um aviso de direitos autorais seriam protegidas pela lei federal. Nele foi definido um prazo inicial de proteção de 28 anos, com a possibilidade de renovação por um período adicional de mais 28 anos, totalizando um máximo de 56 anos de proteção. Isso foi fundamental até para fornecer a base legal para a proteção dos primeiros desenhos animados do Mickey, como por exemplo o Steamboat Willie, que foi lançado em 1928. Sob essa lei, o prazo inicial de 28 anos para Steamboat Willie expiraria em 1956, com a possibilidade de renovação até 1984. Essa legislação ofereceu um prazo de proteção definido, essencial para empresas como a Disney, que dependiam da exclusividade das suas criações. Entretanto, surgiu o Copyright Act de 1976, que dizia que se você criou um personagem e o registrou, mesmo sem criar nenhuma história com ele, ele está assegurado como a sua propriedade. O ato de 1976 também aumentou o prazo de proteção. Para obras criadas a partir de 1978, a proteção foi estendida para a vida do autor mais 50 anos, ou seja, se o criador da obra morreu em 1980, os direitos da sua obra vão expirar apenas em 2030. Para obras corporativas, como as produzidas pela Disney, o prazo foi estabelecido em 75 anos a partir da data de publicação,
ou 100 anos a partir da data de criação, prevalecendo o que ocorresse primeiro. Além disso, o Ato de 76 codificou pela primeira vez na lei a doutrina do uso justo, o Fair Use, que permite o uso limitado de material protegido por direitos autorais, sem a permissão do detentor desses direitos para fins como crítica, comentário, reportagem de notícias, ensino, bolsa de estudos, pesquisa e até mesmo esse vídeo aqui que eu estou apresentando para vocês. Esse ato de 76 foi de importância crucial para a Disney, porque estendeu retroativamente a proteção do Mickey Mouse. Mas em 1998 surgiu o Sonny Bono Copyright Term Extension Act de 1998, que também muitas vezes foi referido como o Mickey Mouse Protection Act, presta atenção nesse nome, que representou mais uma extensão significativa dos prazos de direitos autorais lá nos Estados Unidos. Esse ato adicionou 20 anos aos prazos de proteção já existentes, resultando em um período de proteção para obras criadas a partir de 1978 de vida do autor, mais 70 anos. Para obras de autoria corporativa, como os da Disney, o prazo foi estendido para, presta atenção, 95 anos a partir da publicação ou 120 anos a partir da criação, o que acontecesse primeiro. A justificativa apresentada para essa extensão incluiu a necessidade de harmonizar as leis de direitos autorais dos Estados Unidos com os da União Europeia e garantir que os criadores estadunidenses recebessem benefícios econômicos adequados pela exploração das suas obras, o que proporcionaria incentivos econômicos importantes para a preservação e digitalização das obras culturais, garantindo que os criadores e os seus herdeiros pudessem continuar a se beneficiar das suas criações por um período aí mais extenso. A aprovação do Copyright Term Extension Act, o CTEA, de 1998 foi amplamente visto como uma resposta direta à intensa pressão da própria Disney para proteger o seu personagem mais valioso, o Mickey Mouse, na entrada do domínio público. Bom, isso aí já ilustra claramente o poder de influência da empresa e a importância estratégica do personagem Mickey Mouse para sua marca e os seus resultados financeiros. É interessante até observar que ao longo do século XX houve uma tendência de extensão dos prazos dos direitos autorais lá nos Estados Unidos, e essas extensões frequentemente coincidiram com o que? A aproximação da data de expiração dos direitos do próprio Mickey Mouse, levantando questões então sobre o papel da própria Disney, a empresa, nesse processo legislativo. Embora a justificativa oficial para as extensões frequentemente mencionasse o benefício aos criadores individuais, críticos argumentam que o principal benefício dessas mudanças legislativas tem sido as grandes corporações de entretenimento, como a Walt Disney Company. Apesar dos extensos esforços de lobby da Disney, a extensão dos prazos de direitos autorais não foi recebida também sem oposição. Arquivistas, acadêmicos, bibliotecários e defensores do domínio público levantaram essas preocupações significativas sobre os impactos negativos de prazos de proteção assim tão longos. Eles argumentavam que a extensão prejudicava o acesso à cultura, limitava a criatividade e a inovação e desequilibrava a balança entre os direitos dos detentores de direitos autorais e os interesses do público em geral. Em se tratando de questões econômicas, a própria Walt Disney Company não ficou isenta de desafios. Ao longo da sua existência, a empresa enfrentou diversas crises que, por sua vez, influenciaram as suas estratégias de negócios, incluindo a proteção de sua propriedade intelectual. Após a morte do Walt Disney em 1966, a empresa passou por um período de bastante turbulência criativa e financeira que se estendeu pelos anos 70 e 80. Durante essa época, o setor de animação, que havia sido a base do sucesso da Disney, começou a perder sua relevância cultural e a empresa lutou para encontrar novas histórias e personagens que pudessem capturar a imaginação do público
da mesma forma que as suas criações anteriores. Em um período ali de instabilidade, tanto financeira quanto criativa, a proteção de personagens como o Mickey Mouse se tornou ainda mais crucial para a manutenção da identidade da empresa e para garantir uma certa medida de estabilidade econômica. Uma estratégia-chave da Walt Disney Company para garantir o seu crescimento e proteger o seu futuro no mercado de entretenimento tem sido a realização de aquisições de outras empresas com uma forte propriedade intelectual, como a Pixar Animation Studios, que em 2006 foi adquirida por 7,4 bilhões de dólares, que incluiu no seu catálogo as animações do estúdio que já eram produzidas apenas até em parceria com a Disney, como Toy Story 1 e 2, Vida de Inseto, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros e todo o catálogo dos curtas animados. Além disso, a Pixar era bastante reconhecida pela sua tecnologia de animação de ponta e por um talento criativo imenso, excepcional, que revitalizou a divisão de animação até da própria Disney. Em 2009, a Disney comprou a Marvel Entertainment por 4 bilhões de dólares, incorporando então um grande catálogo de personagens dos quadrinhos da editora Marvel que ainda não haviam sido vendidos na época da sua crise econômica nos anos 90, como por exemplo o Homem-Aranha, que já tinha sido vendido para a Sony, e os personagens do universo X-Men que foram vendidos para a 20th Century Studios, que por sua vez também acabou sendo comprada pela própria Disney em 2019 pela bagatela, pelo trocadinho aí de 71,3 bilhões de dólares, que contava no pacote também todo o catálogo de filmes e séries e qualquer outra propriedade intelectual dos estúdios da Fox. Olá, eu gosto de dinheiro! Ainda em 2012, a Disney comprou também a Lucasfilm por 4 bilhões de dólares, incorporando franquias como Star Wars, Indiana Jones, jogos produzidos pela Lucasfilm Games e o estúdio de efeitos especiais Industrial Light and Magic, a ILM. Assim, com quase um século de proteção sobre as leis de direitos autorais lá nos Estados Unidos, a versão do Mickey de Steamboat Willie finalmente entrou em domínio público em 1º de janeiro de 2024 lá nos Estados Unidos. Essa mudança legal significa que agora qualquer pessoa tem o direito de usar, compartilhar, adaptar ou remixar essa versão específica do personagem sem a necessidade de obter uma permissão da Walt Disney Company ou pagar royalties pelo seu uso. Mas é só essa versão que tá em domínio público? Sim, é só essa versão por enquanto, tá? A Disney ainda detém os direitos sobre outras versões posteriores e mais modernas do Mickey, que apresentam as suas evoluções visuais e de personalidades mais distintas. Por exemplo, a representação do Mickey como o aprendiz de feiticeiro no clássico filme Fantasia de 1940, aquele que ele tá com o chapeuzinho e a roupa azul lá, permanece protegido por direitos autorais até o ano de 2036. Mais importante ainda, a Disney possui um extenso portfólio de marcas registradas para o nome Mickey Mouse e para suas diversas representações visuais que evoluíram ao longo de décadas. As marcas registradas, ao contrário dos direitos autorais, podem ter uma duração indefinida, desde que o titular continue a renová-las e a utilizá-las comercialmente. Essas marcas registradas conferem à Disney o direito de impedir que terceiros utilizem o nome ou a imagem de Mickey Mouse de maneira que possa causar alguma confusão entre os consumidores sobre a origem ou o endosso de produtos ou serviços. A entrada em domínio público da versão do Steamboat Willie do Mickey Mouse, bem como a sua referência mais direta ao personagem, abre novas oportunidades para criadores que desejam usar essa interação específica do personagem nas suas próprias obras, sem o risco de infringir os direitos autorais. O que é o caso do primeiro grande lançamento de horror, com o Camundongo sendo um assassino em série em um barco no filme Screamboat, que está previsto para lançar agora dia 1º de maio. Apesar de ser uma produção de baixo orçamento, ela não ficará de fora dos holofotes por se tratar dessa primeira produção que utiliza o Mickey como um personagem fora do contexto da Disney,
agora no domínio público do personagem. Mas uma coisa que não está em domínio público são as minhas contas, e por isso eu peço para você já curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e me seguir também nas minhas outras redes sociais, onde eu publico vários outros conteúdos bem legais, especialmente para você. Então, até mais e bora ver essa loucura desse Screamboat Willie?